Será que você tem educação? Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre educação gastronômica. Será que você é educado gastronomicamente? Ou será que você é mais uma Maria vai com as outras? Espera a vinheta que a gente já vai conversar sobre isso. Semana passada falei sobre polêmica no meu Instagram. Lá nos meus stories eu postei algumas fotos de alguns produtos e queria saber a opinião das pessoas que me seguem, se elas gostam ou se elas não gostam e o que é a primeira palavra que vem na cabeça delas quando ela vê aquela imagem. Pois bem, todo mundo acho que foi mais ou menos no mesma toada que eu. Algumas imagens foram bastante polêmicas, algumas ficaram bem meio a meio entre sim e não, entre gostaram e não gostaram. Mas eu acho que esse tema é um tema que a gente precisa urgentemente discutir. Por quê? Porque eu percebo que as pessoas estão sem educação, sem noção gastronômica. Então as coisas estão muito over e a gente vai conversar sobre isso neste vídeo. A primeira imagem que eu postei lá nos meus stories foi de um bolo churros. Bolo de churros, aquele super famoso. Eu não vou colocar imagens aqui, tá, gente? Porque pode ser que essa imagem tenha um uso autoral, um direito autoral, então não vou colocar imagens. Se você não sabe o que é o bolo de churros, procura lá no Google Imagens que você vai saber do que eu tô falando. Eu vou falar pra vocês que eu tô aqui com o meu celular pra ver as métricas, mas basicamente 58% das pessoas disseram que sim, gostam do bolo de churros. Alguns dos comentários que eles deixaram pra mim lá no meu Instagram foram: infância, parquinho, churros é marca registrada de parque de diversão, doce de leite que amo, gorduroso, churros frito, enjoativo, muito doce, arrepio, quero agora, acho muito gordo, desnecessário, porém sem dúvida ruim não é. Muito doce, amo churros, mas deve ficar murcho, doce de leite, bonitinho, mas não comeria. Então, o que eu queria falar sobre... Eu vou falar cada uma das coisas que eu postei lá no Instagram e depois eu vou dar um geralzão sobre tudo. Sobre o bolo de churros, acho que é super válido, mas basicamente acho que churros perdeu um pouco o valor, né? Então, o bolo de churros, basicamente, ele virou mais um produto que é um bolo com canela e é chamado de churros, porque tem recheio de doce de leite. Então, as coisas acabaram meio que perdendo um conceito. Eu entendo que é quase uma desconstrução do churros, fazer um bolo de churros, mas enfim, acho interessante, já vendi inclusive, não sou contra. Eu acho que a gente pegou um doce que é nosso, assim, de consumo nacional, e a gente simplesmente transformou isso em outro produto, e acho que super ok. É basicamente marketing, tá? E acho que tudo bem, tudo ok, não tem nada aí que seja legal. A segunda foto foi um bolo vulcão. Se você também não sabe o que é, busca lá no Google Imagens, que lá vai ter várias imagens de bolo vulcão. Basicamente, 54% das pessoas gostam do bolo vulcão. Alguns dos comentários que eu recebi foram: exagero, bolo da moda, enjoativo, preciso. Adoro bolo de cenoura, mas não precisa de tanta cobertura, porque o bolo fica meio apagado. Não, gasta muito chocolate. Você é má, perdição, adoro chocolate. Exagero, desperdício, bolo da tarde. Muito doce, meio exagerado, porém gostoso. Muito doce e depois me conta, depois que corta não fica mais bonito. Então, assim, o bolo vulcão, eu acho que ele ainda é aceitável. Então, se a gente faz... Eu não gosto muito desse nome, mas enfim, é a estética do bolo. Quando você corta, cai aquele recheio todo molinho. E acho que a gente vai voltar a falar mais sobre ele lá na frente, tá? Mas basicamente o bolo vulcão eu também já fiz e eu acho que super ok também. Só lembrando que a gente tem um limite, né? Não vamos passar desse limite. Então, colocou calda o suficiente para encher o meio do bolo ali, a hora que você cortar vai cair e um pouquinho em cima. Não precisa ter aquele monte de calda caindo. E a gente já vai falar mais sobre por que deu ser meio contra esse exagero. O próximo bolo foi um bolo espatulado com buttercream. Ele tinha algumas flores na decoração, algo bastante simples, mas muito bonito, na minha sincera opinião. Acho bastante elegante. 85% das pessoas gostaram do bolo de buttercream, bem bonito, bem decoradinho. Basicamente, quais foram os comentários que eu ouvi dessas pessoas? Elegante, festa, casamento, sofisticação, lindo, simples, delicadeza, delicado e suave, gosto, fino, chique, uma ocasião especial,
não tenho destreza para fazer, bonito, dá até dó de comer. Então, basicamente, eu sou super a favor de decorações simples e elegantes. Acho que isso eleva a nossa confeitaria. Eu não sou contra, mas também não sou muito a favor daquele bolo cheio de coisa em cima e do lado e tudo mais. Eu prefiro uma decoração mais clean, mas isso é completamente uma preferência pessoal, tá? Eu gosto muito do bolo de buttercream por cima, como cobertura. Acho que é super versátil, super válido e é uma cobertura feita à base de manteiga. Mas ela super resiste ao calor, ela fica super fininha em cima do bolo, então não é algo que vai dar um sabor muito acentuado pro bolo. E eu super sou a favor desse tipo de cobertura e desse tipo de bolo. Eu acho que dá pra fazer N produções e ele é muito, 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 muito versátil. O próximo bolo, também polêmico, foi o do Kit Kat. Então, o bolo Kit Kat, se você também não sabe o que é, procura lá no Google e aí você vai ver várias fotos de bolo Kit Kat. Bolo Kit Kat, inclusive, que eu também já fiz e já vendi muito. Então, 52% das pessoas gostam do bolo Kit Kat. E eu simplesmente acho que ela sim tem razão. A gente vai falar mais no final, então, sobre por que eu estou dizendo cada um desses gosto, não gosto, acho que sim, acho que não. Porque acho que em alguns momentos falta, sim, educação gastronômica. Então, nesse momento, eu vou falar pra vocês porque eu acho que tudo bem fazer bolo Kit Kat, acho que ainda é educado, acho que ainda dá pra ficar bonito, dá pra trabalhar bem com bolo Kit Kat, apesar de já não estar mais tão na moda. Os comentários das pessoas foram: criança, lindinho, festa infantil, legal, gostoso, suculento, industrializados, me parece enjoativo, fofo, ostentação, doce demais, já foi bem legal, doce demais, já passou da moda, né? Então realmente é um bolo que já passou da moda, mas ainda dá pra fazer e dá pra fazer um bolo super legal de Kit Kat, super bonito. O próximo bolo que eu postei lá, que foi bastante polêmico e acho que foi um dos motivos de eu começar a pensar mais sobre essa coisa de certo e errado dentro da confeitaria, que foi o bolo tsunami. Basicamente, o bolo tsunami, se você não sabe o que é, procura lá no Google Imagens, mas você faz um bolo, enche com uma cobertura e monta esse bolo dentro de um acetato. O cliente tira o acetato e cai aquele monte de cobertura. 58% das pessoas não gostaram do bolo tsunami, o que deixa uma divisão bem boa e uma briga bem boa entre pessoas que gostam e que não gostam, já que 58% não é tanta gente assim. Mas os comentários foram: enjoativo, TPM, muito doce, enjoativo, desespero, maravilhoso, mais exagero, exagerado, sinto vergonha, nunca comi, modinha, eca, melequento, mesma pegada do bolo vulcão, mas com outro nome, muito exagerado, não sinto vontade de comer. Simples, eu acho real que o bolo tsunami, ele primeiro tem uma tristeza aí no nome, né? Tsunami é um desastre natural e que acontece e destrói aí países, cidades, enfim. Então acho que é algo bastante delicado para virar nome de um bolo, né? Convenhamos. Segundo ponto realmente, gente, eu acho que o bolo vulcão é aquela cobertura que vai um pouquinho em cima do bolo, um pouquinho no meio. Agora, se você coloca esse monte de cobertura em um bolo, eu não acho que fica gostoso, acho que fica melequento, acho que fica enjoativo, acho que fica nojento e acho que fica desequilibrado. A gente vai falar muito lá no final sobre equilíbrio e o bolo tsunami definitivamente não tem nenhum equilíbrio, certo? O próximo foi um produto chamado alimento glicosado. Não vou falar marcas, mas se vocês pesquisarem no Google, vocês vão achar vários alimentos glicosados, que basicamente ele vem substituir o mel. Graças a Deus, 96% das pessoas sabem que isso não é mel. Ele tem um preço muito menor do que o mel realmente de abelha, mas ele não é tão gostoso e obviamente não tem nada de mel ali. É só basicamente açúcar transformado. Então não é válido para fazer pão de mel, para fazer bolo de mel, para fazer qualquer coisa que você precise de mel. Sempre que for usar mel, use mel e não alimento glicosado, porque não é a mesma coisa. Eu entendo que o custo é mais baixo, mas o produto final não vai ser o mesmo. Um dos melhores comentários sobre o alimento glicosado foi: cilada. Exatamente isso, é cilada. O preço é menor, mas não tem nada a ver com mel. A próxima foto também foi muito polêmica, que foi do copo da felicidade com um pudim sentado em cima desse copo da felicidade. Basicamente, eu não conhecia, descobri há pouco tempo sobre o copo da felicidade. Pesquisem no Google imagens que vocês vão entender o que é.
Mas basicamente é um copo transparente cheio de coisa de doce dentro e em cima ainda vem um pudim sentado em cima de tudo isso. 76% das pessoas não gostaram do copo da felicidade com pudim. E os comentários foram: gororoba, vende bem, bagunça, mistureira, gordice, só pudim por favor, falta do que fazer, feio e não dá pra saber o que é, gororoba, será? Doce demais. Meu Deus, acho brega, mas sei que estão ganhando muita grana com isso. E também acho que é um pouco over. A gente vai falar de novo sobre esse copo lá pra frente, mas também acho que é um pouco demais, passa dos limites e não há necessidade de tudo isso. Até porque normalmente dentro desses copos já vai muita coisa que é muito doce e esse pudim em cima, pra mim, honestamente, é quase como colocar uma melancia no pescoço. É realmente pra fazer algo diferente pra aparecer na internet. E o que acontece viralizou, deu certo no final das contas, mas aí é o que eu te pergunto sobre educação gastronômica. Acho que essas pessoas que estão comprando ou estão vendendo não têm muita educação gastronômica, porque elas não têm noção de que o doce tem que ter equilíbrio. Isso é muito importante. Outra produção, outra foto que eu postei lá foi de um copo da felicidade, assim como o anterior, mas esse copo da felicidade vem com várias camadas e vou ler pra vocês. Mousse de Oreo, pedaços de brownie, Nutella, creme de ninho, brownie, mousse de Oreo de novo. 71% das pessoas não gostaram desse copo da felicidade aí que eu postei. E basicamente os comentários foram: socorro! Gororoba, gordice, bagunça, enjoativo, gordice, maravilhoso. Vai sentir gosto de qual ingrediente? Muita informação. E essa unha, Jesus, porque viram até a unha da pessoa que estava segurando o copo. Excessos, parece ser bom se não tivesse tanta coisa misturada. Choices, né? Continua brega, mas tem muito açúcar e as pessoas gostam. Também falaremos então sobre esse copo mais lá na frente. Aquela taça melecada também foi uma das fotos que eu postei, aquela taça que é melecada por dentro e por fora de uma confeitaria de São Paulo bastante conhecida. 72% das pessoas não gostam dessa taça. E vou ler os comentários para vocês. Insulina, exagerado e vende bem. Anti-higiênico, por que tenho que lamber o copo de vidro para comer o doce? Dividir em 5, meleca, pecado. É para comer em 5 pessoas. Quem lambe o lado de fora da taça? Nojento. Desperdício. Odeio esse negócio de comida do lado de fora. Gente, já tá fora de moda. Então, esses foram alguns comentários. Concordo que é exagero. E assim como o copo da felicidade com pudim em cima, é basicamente uma melancia pendurada no pescoço. A noção ficou em casa e o pudim e o copo, a taça melecada por fora, saíram para passear juntas e todo mundo agarrou porque falta educação gastronômica. E aí eu postei um último copo, porque achei que os copos aí eram os mais polêmicos, e coloquei um último copo que tinha basicamente um bolo Red Velvet montado dentro, com as camadas de bolo bem claras na foto, e o recheio bonito e uma cobertura bonita. 77% das pessoas gostaram desse tipo de copo montado. E os comentários foram: atraente, gostoso, gula, praticidade, posso comer a qualquer hora. Artificial, suave, simples, queria experimentar. Esse eu achei mais simpático e menos uma confusão de sabores. Então, esse último copo foi realmente para mostrar que sim, dá para fazer coisas muito legais no copo. O problema não é ser no copo, o problema é o que você põe dentro e como você monta o sabor, como você constrói o sabor dentro desse copo. Essas foram as fotos que eu coloquei, esses foram os comentários das pessoas e essas foram as opiniões de gostei ou não gostei. Mas basicamente o que eu enxerguei nesse final aí, pelo menos as pessoas que me seguem, que seguem meu trabalho, elas levantam a bandeira junto comigo, graças a Deus. Então, basicamente, o que acontece? Muita gente está querendo viralizar na internet justamente para ganhar mais dinheiro, para o seu produto ser mais notado, enfim. E eu acho isso completamente aceitável, cada um joga o seu jogo e não tem problema nenhum com isso. O problema é que muitas vezes as pessoas acabam fazendo um empilhamento de açúcar e isso acaba vendendo muito. E eu fico me questionando, meu Deus, mas será que tá certo isso? Eu não sou contra, tá? Leitinho, Nutella, Oreo, brownie, nada disso. Inclusive, gosto muito de todos esses produtos.
Mas sim, acho que deve existir um equilíbrio entre os ingredientes e entre o açúcar que está ali dentro daquela produção. No Brasil, eu li uma revista chamada Feira, que eu super indico para todo mundo, inclusive tá lá no meu story, no meu Instagram, se você quiser, no feed, falando um pouquinho sobre essa revista. Mas essa revista Feira sobre confeitaria fala bastante sobre isso. Uma das entrevistadas é a confeiteira Joyce Galvão. E a Joyce fala lá sobre isso, que o brasileiro, ele gosta muito de modismo. Então a gente quer comprar o que tá na moda. E não necessariamente a gente pensa no equilíbrio, na construção de sabor. A gente não come pelo prazer. A gente come simplesmente porque a gente precisa de uma colherada de açúcar. E aí eu pergunto pra você, se você quer uma colherada de açúcar, por que você não pega o açucareiro e dá uma colherada lá dentro? Não faz sentido você comprar um produto que é meleca em cima de meleca, açúcar em excesso em cima de açúcar em excesso. Então, simplesmente, a gente no Brasil tem um costume, um hábito ruim de consumir açúcar só pelo açúcar, e não pelo sabor, e não por aquela experiência que o doce traz pra gente. Muitas vezes eu como doce só porque eu preciso encerrar aquela refeição de um jeito gostoso. Eu não quero simplesmente pegar uma colherada de açúcar e colocar na boca. Eu quero sentir sabor. Então, normalmente, por exemplo, pra mim é sempre uma briga. Se eu vou comprar um sorvete ou alguma coisa que seja de uma fruta ácida, uma fruta mais cítrica, eu sempre peço e eu quero que aquela fruta esteja presente naquela produção. Então, pra mim não existe nada de maracujá, não pode existir nada de maracujá que seja excessivamente doce. Maracujá não é doce. Não pode existir nada de limão que seja excessivamente doce, porque limão não é doce. Inclusive, isso é o que vai educar o nosso paladar. É o que vai fazer, aos poucos, a gente entender que a gente não precisa daquele monte de leite condensado. E eu também não sou contra leite condensado, super amo leite condensado, mas que a gente não precisa de tudo tão doce. É isso que vai mostrar para o nosso paladar que a gente precisa equilibrar os sabores. E não simplesmente dar uma colherada em um pote de Nutella com leitinho, com óleo e N gorduras e açúcares. Então, eu vejo que essas produções, elas estão muito over, elas estão demais. E eu sinto que as pessoas, os confeiteiros têm perdido um pouco a noção do que é realmente a confeitaria, do porquê que a gente come doce. Então, o doce no Brasil, a gente tem algo muito banalizado. O doce no Brasil não é porque é gostoso, é porque eu quero comer uma colherada de açúcar. E eu não sou contra quem inventa isso, porque se eles inventam isso é porque isso vende. E obviamente tá todo mundo atrás de vender, então tá tudo bem. Mas eu acho que as pessoas que compram, os clientes, precisam estar mais educados gastronomicamente para entender que aquilo que ele está consumindo é basicamente açúcar com açúcar com açúcar com açúcar. Isso não faz sentido, porque se você quer açúcar com açúcar com açúcar com açúcar com açúcar, você simplesmente pega uma colherada de açúcar e põe na boca. Se você tem N elementos ali dentro, você não consegue nem distinguir o sabor, qual é o sentido de você comer aquilo? Tem algum sentido para você? Se você acha que tem sentido comer uma coisa que você não consegue nem distinguir o sabor, comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Eu quero que isso aqui se torne um debate, que a gente consiga conversar sobre. Eu não sou contra, já falei, ninho, Nutella, Oreo e coisas afins, mas eu acho que isso acaba padronizando o sabor de tudo. Se eu vendo ninho com Nutella, um brigadeiro de ninho com Nutella, e outra pessoa vende também, vai ser a mesma coisa. Então eu não tenho nenhum diferencial em relação a outra pessoa. E outra, se você tem ninho e Nutella, são ingredientes extremamente caros. Oreo é extremamente caro. Então como é que você coloca isso dentro do seu custo? Será que você está realmente ganhando dinheiro? Será que as pessoas reclamam tanto do doce estar caro e muitas vezes tem muita gente que vende mais barato porque não sabe calcular o preço? No final do mês vê que não sobra dinheiro, apesar de vender muito. Então, eu fico pensando na responsabilidade do cliente, sabe? É preferível pagar um pouquinho mais caro por um doce que você sabe que ela estudou para fazer aquele doce, ela pensou em sabor, em construção de sabor, em construção de textura, para te oferecer uma experiência e não simplesmente uma colherada de açúcar, ou você prefere simplesmente uma colherada de açúcar? E aí eu realmente acho que é mais barato você pegar na sua casa o açucareiro e dar uma colherada de açúcar, né? E eu fico pensando, será que as pessoas estão consumindo de pessoas que... os clientes estão consumindo de confeiteiros que realmente entendem do que eles estão fazendo? Porque, sinceramente, Nutella é muito gostoso, leite ninho é muito gostoso, Oreo é muito gostoso, brigadeiro é muito gostoso. Empilhar tudo isso é confeitaria?
Será que isso é confeitaria? Comenta aqui pra mim também se você acha que isso é confeitaria. Eu simplesmente acho que não é confeitaria. Eu sou super a favor de todos esses ingredientes e do uso livre deles. Mas eu realmente acho que precisa existir uma construção de sabor e não simplesmente empilhar um em cima do outro e vender. Então, se você compra esse tipo de produto, eu vejo que muita gente tem mudado um pouco a sua profissão. Então, eu era médico, eu era dentista, eu era alguma, sei lá, advogado, qualquer coisa. E começa a vender doce. E quais são esses doces que eles vendem? Basicamente, ninho, Oreo, Nutella, ovo maltine, brigadeiro. Ninho, Oreo, Nutella, ovo maltine, brigadeiro. Ninho, Oreo, Nutella, ovo maltine, brigadeiro. Então, qual é o que eles sabem sobre confeitaria? Tirar algo do pote de Nutella e botar dentro de uma produção? Pegar uma bolacha que já está pronta pela indústria e usar aquilo? Será que isso é confeitaria? Será que isso realmente vale a pena para a sua saúde, inclusive? Você não prefere comer mais doce porque aquele doce não é intragável e você experimentar um doce que te traga uma memória muito boa, um doce que te marque profundamente aquela experiência que você está tendo? Eu sou essa pessoa. Eu prefiro 1000 vezes comprar um doce mais caro, mas que seja incrível no sabor. E eu fico muito chateada quando eu pago caro e penso que realmente aquele sabor foi construído e é simplesmente Nutella ou só chocolate, enfim, coisas muito banais. E aí eu trago esse assunto sobre você tá comprando da pessoa certa, por quê? Você não vai no médico que não é médico, né? Que se diz médico. Você não vai procurar um advogado que ele se diz advogado, não é? Você não vai num dentista que se diz dentista. Então por que você vai num confeiteiro que se diz confeiteiro? Faz sentido? Faz sentido só porque cozinha, gente, eu sei que todo mundo pode cozinhar, eu sou super a favor da democratização da cozinha. Mas eu realmente acho que precisa existir um estudo por trás, porque existe sim muita coisa por trás. Existem muitas técnicas. E aí você fala pra mim, por que a torta de fulano custa, sei lá, vou falar aleatoriamente, R$150 e a da outra custa R$50? Por que uma é 3 vezes o preço da outra? Será que a de R$50 ela sabe o que ela tá fazendo? Será que ela tá cobrando o preço certo? É justo você comprar o produto dela? Porque será que ela tá sabendo colocar o preço do trabalho dela ali? Será que isso realmente está ajudando a sustentar a família dela? Será que os R$150 às vezes não é um orçamento, algo que é melhor no sentido de que existe um estudo por trás, alguém que está ali atrás, está investindo uma grana ali atrás, ela está gerando emprego, talvez. Então eu acho que não estou desmerecendo a pessoa que cobra menos, mas eu acho que vale a pena o consumidor avaliar e entender, ser mais educado gastronomicamente para entender aonde que ele vai, aonde que é melhor consumir. Alguns lugares eu acho realmente que não vale a pena. Aqui no Brasil a gente tem o consumo do açúcar sempre relacionado à culpa e nunca a um prazer. Na França a gente já tem esse estilo de vida diferente, então eles andam mais e o momento de consumir açúcar não é consumir açúcar por ser açúcar, mas sim porque é um momento de prazer, é um momento gostoso, é uma experiência que eles estão passando ali na mesa. Então aqui no Brasil a gente precisa mudar essa ideia de consumir açúcar só por ser açúcar. A gente precisa consumir açúcar de forma inteligente, assim como a gente come comida. Então eu não sou muito a favor das coisas diet, da confeitaria diet, apesar de super respeitar para quem tem realmente restrição alimentar por conta de saúde, tá? Mas eu não sou a favor, porque normalmente você precisa, para fazer essa substituição do açúcar, você precisa compensar em outros ingredientes. Acaba sendo um alimento mais gorduroso e além de que não é o mesmo produto final. Então eu acho que sim, existe um mercado, existe um nicho e eu super concordo em existir isso. Sou super a favor desse tipo de produção, mas que seja estudada também. Que não é simplesmente tirar o açúcar e colocar um adoçante. Existe muito por trás. Inclusive por isso que não é uma das coisas que eu faço. Eu não faço doces diet, eu não faço doces sem lactose, porque entendo que precisa ser muito responsável nesse momento. E aí, simplesmente construir produtos assim, porque é modismo, não faz sentido. Então, eu acho que a gente precisa entender melhor o consumo do açúcar,
transformar o açúcar em um momento prazeroso, mas também um aliado com saúde, então não ser nada em excesso, ser justamente o que você precisa para saciar a sua vontade de doce e para você aproveitar aquilo de uma forma prazerosa, como se fosse realmente uma experiência para você. Acho que esse assunto é muito polêmico, eu vou deixar aqui livre para vocês fazerem comentários, a gente pode ir conversando sobre isso, lá no meu Instagram também, se quiserem mandar DM para mim conversando sobre isso, a gente pode conversar mais sobre isso, eu tô super aberta, eu acho que é um assunto que a gente precisa sim colocar luz sobre esse assunto, porque eu acho que é algo muito importante para o nosso desenvolvimento como gastronomia. Então, acho que como eu sou professora, eu acho que eu preciso educar não só os meus alunos, mas também os consumidores. Não só os meus, mas todo mundo, né? O de todo mundo. Então, eu também sou consumidora e eu acho que eu mesma já tive essas crenças de que açúcar era tipo, só porque eu preciso de açúcar qualquer coisa vale. E hoje eu percebo que não. E isso é realmente uma educação, é algo que você vai aprimorando com o tempo, você vai evoluindo com o tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem esse vídeo com confeiteiros aí, que eu tenho certeza que eles vão ter, se eles são realmente confeiteiros de verdade, eles vão ter a mesma opinião que eu. Comentem aqui embaixo qual a opinião de vocês sobre cada um desses temas polêmicos que eu trouxe por aqui. Me segue lá no Instagram, que a gente sempre vai ter conversas assim interessantes e que geram discussões saudáveis. Por favor, discussões saudáveis. E também se inscrevam aqui no canal. Toca o sininho, que eu nunca falo pra tocar o sininho, mas toca o sininho, porque lá no sininho você vai receber notificação por e-mail quando entrar vídeo novo no canal. Aproveita também e curte o vídeo aqui embaixo, já dá o seu joinha, porque isso vai ajudar o canal a crescer sempre. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Assista os outros vídeos do canal, eu vou deixar tudo linkado aqui no card. Aproveita que tem receita, tem outros temas de técnica que podem te interessar também. Muito obrigada, é só aqui que você vai aprender confeitaria do zero ao avançado. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.